Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Planos de Estudos Dirigidos 5, Aula 1. O que vamos aprender na aula de hoje? A retirar informações do texto lido, a refletir sobre a falta de chuva. E para que vamos aprender este conteúdo? Para aprender a retirar informações de um texto e para refletir sobre a chuva. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a atividade 1 do plano de estudos dirigidos em anexo. Então, veja, olha, o material que nós vamos utilizar hoje é esse que está aí junto com os demais materiais, que tem essas duas imagens aqui, ó. Uma imagem do Rio Tibagi e outra imagem de um dia chuvoso em Londrina. Então, você pode encontrar esse material para iniciarmos a nossa aula de hoje. E como saberemos se você aprendeu? Através da realização dessa atividade, que será corrigida e retomada pelo professor no nosso retorno às aulas, e nesse momento, através do auxílio do seu professor via WhatsApp. Vamos então iniciar as nossas atividades com a número 1. Leia o título de um texto destacado no quadro abaixo e, se precisar, peça ajuda. Então, eu vou ler bem pausadamente as palavras, como é apenas um título, e aí você pode pausar, pode retornar se precisar, e também lembre-se, o seu professor está à sua disposição para ajudá-lo. Falta de chuva, ameaça, abastecimento de água no Paraná. Falta de chuva, ameaça abastecimento de água no Paraná. Então, vamos lá, vamos agora observar a primeira imagem que nós temos aí. A primeira imagem é do leito do Rio Tibagi, que abastece Londrina. E a imagem ao lado, a segunda imagem, é uma imagem de um dia chuvoso nas ruas de Londrina. Então, nessa primeira atividade, nós vamos marcar o número 1 ou número 2 nas características de cada uma delas. Ou seja, nós vamos ler as características, identificar se diz respeito, se refere à primeira imagem ou à segunda imagem. Então, por exemplo, chuvas fortes se referem à primeira imagem do Rio Tibagi ou à segunda imagem da rua alagada? Muito bem, a segunda imagem. Então, você vai colocar número 2 e assim por diante. A estiagem, ela está relacionada à primeira imagem ou à segunda imagem? Morte de peixes, alagamento, risco de doenças, ar muito úmido, falta de água, ar pouco úmido, solo ressecado e bueiros entupidos. Então, para cada uma dessas características, você vai atribuir se ela se refere à imagem 1 ou à imagem 2. Agora, escreva uma frase para cada figura. Então, você vai observar novamente a figura 1 e vai escrever uma frase sobre ela, ou seja, sobre o Rio Tibagi. E vai olhar a imagem 2 e escrever uma frase sobre a imagem 2, que é essa imagem de alagamento, de chuva, aqui na cidade de Londrina. Não se esqueça que para uma frase estar completa, ela tem que ter um sentido em si só, tem que ter pontuação. Não se esqueça, nós já trabalhamos bastante isso. Escreva, faça uma tentativa, entre em contato com seu professor, peça ajuda para que você possa realizar as atividades com tranquilidade. A B diz: a falta de chuva afeta a população londrinense. Sim ou não? Você vai marcar um X se você acha que sim, que a falta de chuva afeta a população londrinense, ou não. Aí você vai marcar ou no sim ou no não. A letra C, de que maneira você acha que afeta ou não afeta? Você vai justificar a sua resposta. A letra D, escreva como você se sente na falta de chuva.
Se puder, grave um áudio explicando como se sente e envie ao seu professor. Então, o que a falta de chuva causa em você? O tempo pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. Rubem Alves. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Tenham todos um ótimo descanso.